Hoje no Sala de Entrevistas vamos receber um dos maiores empresários do ramo de confecções do Brasil. Cofundador do movimento Brasil 200 anos, que engloba empresários de destaque de todo o país. Atualmente filiado ao PRB, Partido Republicano Brasileiro, Flávio Rocha foi o mais novo deputado constituinte em 1988. Pré-candidato à presidência da República, Flávio é o primeiro presidenciável que aceitou conversar conosco. Flávio Rocha, seja bem-vindo ao Sala de Entrevistas. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Weber. Uma grande honra estar aqui no Sala de Entrevista com você. Que história é essa, o deputado constituinte mais novo em 1988? Exatamente, Weber. Eu estava aí na flor dos meus 20 e poucos anos. A Constituinte virou um clamor nacional. Na época se imaginava que era a grande solução para todos os males. E eu já era um empresário, eu estava à frente de uma marca de jeans muito bem sucedida na época, tinha acabado de patrocinar o Ayrton Senna, que tinha feito na minha marca Jeans Pulse se tornar a marca mais conhecida do Brasil, mas dei uma pausa na minha vida empresarial para me dedicar à Constituinte e acabei cumprindo 2 mandatos de deputado federal, ao fim do qual ainda me lancei, com 30 e poucos anos, candidato a presidente da República, já em 94. A minha bandeira era de uma reforma tributária radical, o imposto único. Acabava com todos os impostos e criava um único imposto sobre as transações. E é uma tese que nós devemos colocar em pauta de novo aqui. A Constituição de 88 começou naquele movimento Direta Já, lá em 84, com o doutor Ulisses Guimarães, culminou na grande Constituição de 1988. O senhor disse muito bem, era um clamor da população, um clamor nacional. Se passaram aí 30 anos. Onde foi que nós erramos? O que saiu errado? Por que o Brasil, nação, república, aparentemente não deu certo? De fato, a Constituição de 88, ela errou em muitos aspectos. O Roberto Campos dizia com quem eu tive o privilégio de conviver, ele era um constituinte também, e me aproximei muito dele, ele dizia que aquilo não era Constituição, era um catálogo de aspirações. Realmente todo mundo trazia o seu desejo, o seu clamor e pendurava lá a conta sem esquecendo da contrapartida. E, de fato, isso gerou um Estado gigantesco. Naquela época, o Estado era 1/5 do PIB, da economia brasileira. E o Estado foi inchando, hoje já praticamente é metade do PIB, se nós considerarmos o déficit e os monopólios estatais. E todo mundo tem muitos direitos assegurados pelo Estado, ninguém tem deveres, e isso levou a uma carruagem estatal muito grande para pouca força de tração. Todo mundo quer subir em cima do Estado. E isso nos deixou para trás em termos econômicos. Nós estamos perdendo o bonde da história em termos de competitividade. Por isso é hora de um redesenho do Estado brasileiro. Como é que se redesenha um país desse tamanho? Recentemente, é um país novo, 500 e tantos anos, mas um país que apresenta tantos problemas, porque você conversa com a população, Flávio, e a maioria, se você for fazer uma pesquisa, esmagadora responderá: eu não tenho mais esperanças no Brasil. Por que o povo está gemendo tanto e como é que se redesenha um país desse tamanho? Eu acredito muito no Brasil, sou um otimista incorrigível, porque a mudança está acontecendo na cabeça do povo. O povo melhorou, o povo acordou. E esse é o primeiro passo para a gente redesenhar o Brasil. O primeiro aspecto foi o que eu me referi aqui do tamanho do Estado. O Estado, eu falo dos 3 níveis do Estado e aí Previdência também, o Estado de um país próspero deve ter de 20% a 25% do PIB no máximo. Nós competimos com países onde a carruagem estatal é de 15% a 20% do PIB, ou seja, o peso do Estado. Isso significa dizer que a força de tração, que são os trabalhadores, que são os que empreendem, os que produzem, são 80%, 85% da economia. Então você tem uma carruagem que anda rapidamente. Aqui, o tamanho do peso da cruz estatal, da carruagem, já é maior do que a força de tração. Nós estamos com 50% de peso do Estado, que é 37% de carga tributária, mais 10% de déficit, que nem esses 37% consegue pagar a conta, vem o rombo também.
Depois tem os monopólios do Estado, com a sua ineficiência, que acabam sendo mais uma forma de penalizar quem produz, né? Porque quem produz é trabalhador e quem empreende, quem aposta. Então, hoje, o tamanho dessa força que puxa a carruagem é menor do que o peso da carruagem, por isso ela parou. Eu costumo dizer que no Brasil o carrapato ficou maior do que o boi, né? O Estado, com a sua voracidade, com seus privilégios, com seus gastos, sempre faltando o Estado onde ele precisa estar. Né? Porque o Estado gasta tanto com privilégios que falta o essencial para onde o Estado tem que estar, que é educação, saúde, segurança pública, que está em total colapso, né? E justiça. É justamente onde o Estado não está, mas está em privilégios, está em contra-cheques de super funcionários públicos que recebem, às vezes, R$1 milhão no mês. O senhor estava falando que o carrapato ficou maior que o boi. Eu lembro aqui dos nossos amigos pecuaristas e o programa está sendo gravado no sul do Brasil. Lembro do Planalto Catarinense e do Pampa, da região do Pampa Gaúcho, que tem um ditado popular que diz o seguinte: para facilitar, é mais fácil matar o boi para acabar com o carrapato. Obviamente que é um adágio popular dizendo que eu vou pelo caminho mais fácil. Mas a gente sabe que no Brasil não tem como você matar o boi para acabar com o carrapato. Como é que faz para tratar isso? E se de fato o senhor, como um presidenciável, crê numa repaginada no país para que a economia seja pujante e para que o povo volte a prosperar, porque a reclamação é gigantesca. A solução está acontecendo. A solução é o despertar do gigante. O gigante somos nós, uns 98% da população brasileira que produz, que trabalha, que gera riqueza, que paga o imposto, que financia essa gigantesca carruagem estatal. Porque essa carruagem estatal é metade da economia, mas são 2% das pessoas. São 2% de uma aristocracia burocrática que se apropriou do Estado em benefício dos seus privilégios. Mas elas ela é minoritária, né? Agora ela usa uma estratégia sórdida de dominação, que é o nós contra eles, de gerar conflitos artificiais. O Brasil foi dividido, Flávio? Sempre dividido, é capital contra trabalho, é rico contra pobre, é negro contra branco. Trabalhador contra empreendedor. Trabalhador com produtor rural contra MST, feminista contra machista. Essa é a tática sórdida de dominação das esquerdas, dividir para governar. Só assim 2% da população se apropria do Estado, 50% da riqueza, e cria conflitos artificiais, porque jogando uns contra os outros se torna possível justificar um grande mediador, que é um Estado gigantesco, gastador, perdulário e voltado para os seus privilégios e não para prestar serviços. O senhor disse que lá no início da sua carreira política, em 94, quando foi candidato à presidência da República, tinha como meta diminuir a carga tributária. Ainda passa pelo seu plano de governo e é possível diminuir essa carga tributária que come literalmente o brasileiro pelas pernas? A proposta não era necessariamente diminuir, era racionalizar através de uma revolução tecnológica. Já estava começando a surgir, né, a moeda eletrônica. Essa é a hora de tributar. Ao invés de você acompanhar cada deslocamento de mercadoria, né, se eu vendo para você um saco de feijão, né, o sistema tributário brasileiro se obriga a rastrear fisicamente a entrega dessa mercadoria, e aí é feita a tributação através de uma nota fiscal. A tributação do futuro irá tributar não os deslocamentos de mercadoria, mas os pagamentos eletrônicos. Essa é a base tributária mais perfeita que existe, que alcança a economia clandestina, a economia informal, até a sonegação. Então, todos pagam e todos pagam muito menos, fica muito mais distribuída a carga tributária. Mas, de fato, é necessário redesenhar o Estado mesmo com a arrecadação atual, porque existe realmente gasto demais, privilégio demais, né? O Estado brasileiro é o Robin Hood às avessas. Ele supertributa o mais carente, o mais pobre, né? O trabalhador de carteira assinada é quem mais paga imposto no Brasil. Paga tanto quanto assalariado, porque a empresa, o trabalhador, para ele receber R$100 no bolso, ele custa 200 a empresa.
100 são impostos. E desses 100 que ele recebe e vai gastar, em média 45% são impostos. Então ele põe no bolso realmente um quarto do que ele custa à economia. Então isso é uma perversidade em termos tributários. Enquanto grandes fortunas no Brasil, como tem mobilidade, acabam o que está acontecendo agora. Os investimentos estão indo embora, né? As pessoas estão indo morar em Miami ou em Lisboa, deixando de investir aqui. Então isso mostra a injustiça do sistema tributário. É preciso que a gente tenha menos Estado gastando em privilégios para ter mais Estado onde o Estado é insubstituível, que é saúde, educação e segurança pública. Segurança pública está no cenário de total caos, virou uma guerra civil. É verdade. Você sabe que é 10 vezes mais perigoso ser um policial no Brasil do que ser um soldado americano na Segunda Guerra Mundial. Tá o estado de caos que a segurança pública chegou. Bom, eu gostaria de explorar mais sobre segurança pública com o senhor, mas eu preciso fazer aqui um parênteses, porque o senhor estava falando justamente desta situação, não só do trabalhador, como do próprio empreendedor, que tem muito imposto. No sul de Santa Catarina tinha uma grande cerâmica, posso dizer aqui o nome, chamada Piso Forte, fazia pisos, azulejos para todo o país, e um desabafo do dono da empresa acabou viralizando na internet, não sei se o senhor teve conhecimento. Ele disse que a maior venda que ele fez enquanto proprietário da Piso Forte foi vender a própria empresa, que ele não aguentava mais, era taxa de bombeiro, e é fiscal disso, fiscal daquilo, e ele não estava mais conseguindo dar conta, e agora ele se livrou, entre aspas, do problema, fez uma boa transação, vendeu a empresa e agora desfruta com a família o dinheiro da venda dessa empresa. Ser empreendedor no Brasil é difícil e isso assusta, ou seja, esse desestímulo dos empreendedores no Brasil acaba assustando de uma certa forma? Isso é uma pena, porque realmente afugenta, né, o empreendedorismo. O Brasil potencialmente é o país mais empreendedor do mundo. Nós, de cada 8 jovens que se lançam no mercado de trabalho, um empreende. Isso é mais do que o que é tido como a pátria dos Estados Unidos, a pátria do empreendedorismo, que é os Estados Unidos. Acontece que empreender são sementes de talento jogados numa terra árida, um terreno, um ambiente de negócios hostil, por causa dessa burocracia absurda. Não é só o tamanho da carga tributária, o tamanho da carruagem. É também e principalmente o asfixiante cerco burocrático que existe no Brasil. O Brasil produz mais ações trabalhistas, 4 vezes mais ações trabalhistas do que todo o resto do mundo. Quem paga o maior preço dessa irracionalidade é o elo mais frágil, que é justamente o trabalhador, através de 14 milhões de desempregados. Então, há muita hostilidade a empreender. Então, eu acho que o nosso principal compromisso é tirar o Brasil daquele pelotão dos países mais hostis a quem empreende, que são Venezuela, Cuba, Sudão, Gabão, Coreia do Norte, que essa não é... Está nesse roteiro, Flávio? Está nesse roteiro. O Brasil é o 153º país mais hostil a empreender. Isso é um ranking que é feito anualmente por uma ONG chamada Heritage Foundation, e o Brasil perdeu 50 posições em 5 anos. Isso é assustador, porque isso é destruição de emprego em massa. O meu compromisso é gerar milhões e milhões de empregos, fazendo com que o Brasil volte a ser um destino atrativo para investimento. Porque não existe prosperidade sem investimento. O mundo tem 12 trilhões de dólares aplicados a juros negativos, procurando desesperadamente aonde investir. E o Brasil poderia ser o destino preferencial desses investimentos, gerando muitos milhões de empregos e fazendo rodar as engrenagens da economia. Mas essa burocracia tóxica, asfixiante, presta um enorme desserviço ao Brasil, está nos condenando a ser um país estagnado, como nós poderíamos ser um dos países mais prósperos do mundo. Amém. Flávio Rocha, nosso convidado de hoje, pré-candidato à presidência da República pelo PRB, e já o segundo bloco vamos abordar outras questões como saúde e também segurança pública. Voltaremos na sequência. Estamos de volta com Sala de Entrevistas. Hoje, o presidenciável Flávio Rocha é o nosso convidado.
Flávio, você citou algumas vezes no primeiro bloco sobre segurança pública. Segurança pública também é um clamor. O número de policiais mortos no Brasil é assustador. E parece que nós estamos observando o sistema de segurança pública no Brasil perder essa luta contra a criminalidade de goleada. Se é falar numa linguagem que o povo entende bem. O que acontece com a segurança pública do Brasil e o que se faz para dar volta, já que nós temos uma fronteira seca muito grande, onde estão registrados o grande problema do Brasil, que é o tráfico de drogas, que posteriormente acaba gerando toda essa violência no país? Bom, a ideia fundamental que está fazendo a criminalidade crescer explosivamente, cresceu 300% nesse período recente, é essa história da socialização da culpa, né? Dizer que o bandido é vítima da sociedade, né? Como se a decisão de cometer o crime não fosse a decisão individual, né? A culpa não é da sociedade, porque se a culpa fosse de todos, ela não seria de ninguém, e esse é o caminho para a impunidade, né? A culpa é de um indivíduo que decide solitariamente puxar um gatilho ou cometer um crime. E isso, a impunidade, vem por trás de uma contaminação ideológica, né, cujo propósito final é bagunçar para dominar, é minar os alicerces morais da sociedade. Isso tem tudo a ver com o aumento explosivo da criminalidade. Nós temos um Plano Nacional de Segurança Pública que reúne as ideias corajosas que a covardia da classe política, perante a ditadura do politicamente correto, não as permite encampar. Ideias que têm 80%, 90% de aprovação popular de um povo que está acuado, assustado, mas ficam aí à deriva, né? Então nós reunimos no Plano Nacional de Segurança Pública ideias que partem, em primeiro lugar, de uma lei mais dura. Nós temos a nova lei penal precisa efetivamente ter penas mais duras. Um criminoso, um homicida, ele tem 4% de chance de parar na cadeia, porque 92% dos homicídios não são sequer identificados. Uhum. Dos 8% que são identificados, menos da metade levam a uma condenação. E 90% dos casos, há uma condenação à pena mínima, que é das mais brandas do mundo, 6 anos de pena mínima. E o criminoso cumpre 1/6 da pena, ou seja, 1 ano, e está na rua para matar de novo. Por isso, 80% dos crimes são realizados por 20% dos criminosos. Nesse processo contínuo de enxugar gelo, isso imobiliza as polícias. Existe uma ação ideológica, muitas vezes, do judiciário. Um exemplo disso são as audiências de custódia, quando a polícia, a duras penas, consegue dar um flagrante, prender um traficante, muitas vezes com um fuzil, com dezenas de quilos de droga, por falta de uma vírgula fora do lugar, esse criminoso está na rua 24 horas depois. Então, é necessário realmente, primeiro, prestigiar, proteger quem nos protege, que são as polícias, que estão sendo atacadas por todos os flancos. 97% das matérias policiais são, às vezes, até caluniosamente contra as polícias. Isso é preciso proteger esses verdadeiros heróis desta guerra urbana para que eles possam fazer o seu papel. Os presídios viraram os escritórios do crime, né? Está um loteamento de presídios. Eu vim de Fortaleza, agora que se tornou a cidade mais perigosa, a capital mais perigosa do Brasil, e realmente é assustador. O Estado não consegue sequer colocar um bloqueador de celular no presídio. Então, os presídios são realmente da onde parte toda a organização do crime, inclusive do crime organizado. Certo, mas deixando a polícia mais, digamos assim, protegida, usar a palavra que o senhor disse, vamos aumentar a proteção aos policiais, melhorar a capacidade não só intelectual, como também técnica, com armamento, enfim, estamos prendendo mais criminosos. E a partir daí cria-se outro problema. O senhor frisou bem, as cadeias hoje são faculdades do crime. Como se faz uma política pública de ressocialização desse pessoal que posteriormente pagará com mais rigidez as suas penas? A primeira coisa é equipar os presídios. É necessário fazer mais presídios, é verdade.
né? Porque essa falácia do hiperencarceramento parte já de fechar a torneira dos investimentos em presídios para que os presídios realmente sejam superlotados, e é uma coisa realmente desumana, são verdadeiras masmorras medievais. É necessário, realmente a solução para isso é a parceria com a livre iniciativa, PPPs de presídios, que tragam realmente investimentos e que tragam a ressocialização através do trabalho, né? Os presídios são tão precários, os presídios estatais, que não estão em condição de abrigar presos que possam trabalhar, né? E sair até no seu período. Por exemplo, em vez de existem presos em presídios privados que trabalham no presídio e conseguem sair depois da sua pena com 15, 20 mil reais para começar um negócio e já ter uma reinserção na sociedade. O preso precisa trabalhar, Flávio? Tem que trabalhar? É necessário. É necessário? Absolutamente. A mente vazia é o paraíso, a oficina do diabo. Então, é muito importante para a ressocialização, para a recuperação desses criminosos, que eles tenham uma atividade, possam até se desenvolver profissionalmente. Agora, para isso, são necessários presídios com o mínimo de estruturação que parcerias com a iniciativa privada podem prover, além de baratear o custo por vaga. Porque tudo que é feito pelo Estado, né, com pouquíssimas exceções, levam a enorme ineficiência. Uma vaga escolar gerida pelo Estado é sempre muito mais cara e de pior qualidade do que uma vaga escolar de uma escola particular. Presídio, então, esse cenário é ainda pior. São dois temas que mais chamam a atenção da população, junto com a educação, obviamente. Mas a saúde pública também é uma bandeira a ser levantada. O SUS, no papel, diria um amigo meu, eu acho que não tem um plano mais bonito, tudo no papel ele é maravilhoso, só que não funciona. Desvio de dinheiro, desvio de verba pública e, obviamente, a falta de investimento em hospitais, tecnologia, enfim. Como melhorar o sistema de saúde pública no Brasil? Gestão. Eu acho que essa iniciativa, a contribuição que a iniciativa privada leva ao setor público. Existem ferramentas gerenciais que são comuns, são até banais na livre iniciativa, que esbarram no corporativismo da máquina pública, né? A cadeia de valor de saúde é totalmente fracionada. Um elo não conversa com o outro, o laboratório não conversa com o escritório clínico, que não conversa com o SUS, que não conversa com o hospital. Os farmacêuticos, são 180 mil farmacêuticos, que estão aí em 60 mil farmácias, que poderiam, através de um aplicativo elementar, ser integrados e fazer uma pré-triagem do sistema público de saúde. São pessoas, as 180 mil pessoas, são profissionais de nível superior que estão entregando caixinhas nas farmácias e podiam ter uma rede, né, de pré-triagem no acesso ao serviço público. A falta dessas tecnologias mais elementares levam a enormes desperdícios, né? 30% dos exames não são sequer retirados nos laboratórios, a redundância também de exames. Então, um choque de gestão vai fazer com que possamos fazer mais com menos. Não é falta de recursos, é falta de gestão. O Brasil precisa de político ou de gestores, Flávio? Eu acho que, nesse momento, precisa de um Estado menor, porque quanto menor Estado, o Estado é o ambiente da política e a livre iniciativa é o ambiente da gestão, da livre iniciativa, da sabedoria suprema do livre mercado. Nós temos um Estado gigantesco, consequentemente, decisões demais tomadas pelas falhas e pela falta de eficiência da política. Pouca iniciativa privada significa pouca presença do juiz mais sábio, né, que é o criado por Deus, porque é o livre mercado. O livre mercado é a mão de Deus atuando sempre a favor do mais esforçado, do mais competente, do mais talentoso. Ao fato que o Estado inchado significa mais espaço para as falhas gestões políticas contaminadas por todos os vícios. Então, a gestão
a contribuição que a livre iniciativa pode trazer ao Estado nesse momento, né, fazendo com que o Estado deixe de ser um servidor dos seus privilégios e volte a ser o que ele nunca deveria ter deixado de ser, que é um servidor do usuário, do contribuinte e do eleitor. Bom, a gente está chegando na parte final do programa. Eu gostaria que você explicasse um pouco desse movimento que chamou bastante atenção, que é o Brasil 200. Você e outros empreendedores do Brasil acabaram juntos bolando esse projeto. Que projeto é esse, Brasil 200, e o que ele prevê? O Brasil 200, o nome nos remete a um simbolismo, que nos remete a uma data absolutamente fundamental que estava passando esquecida, que são os 200 anos da nossa independência. Isso vai ser logo agora, 2022. E que país nós vamos ter em 2022 para comemorar os 200 anos de independência do Brasil? Se encomenda agora, nas urnas de 7 de outubro de 2018. Nós nos tornamos, há 196 anos atrás, um país independente da coroa portuguesa, mas nos tornamos reféns de uma máquina muito mais opressora, que é o Estado brasileiro. Mudou apenas o endereço, mas continua a postura de corte. O Estado brasileiro se apropria da grande parte do esforço de produção para manter abomináveis privilégios e sem nenhum compromisso com o cidadão, com o usuário do serviço público. Então, o Brasil 200 é um segundo grito de independência. É a libertação do brasileiro, é devolver o Estado brasileiro aos seus reais donos, aos seus reais patrões, que somos nós, os 98% do povo brasileiro que paga essa gigantesca farra estatal. O Brasil tem jeito, Flávio? Sem sombra de dúvida, por isso que eu estou aqui. Nós vamos efetivamente, pela nossa arma, pela via do voto, devolver esse Estado ao seu propósito de servir e destravar a economia. O Brasil é um carro de alta potência, com freio de mão puxado. Com poucas reformas, com um pouco de gestão, a gente pode gerar milhões e milhões de empregos e recolocar o Brasil no trilho da prosperidade, colocando o que é mais importante, o que eu fiz a minha vida toda, colocar dinheiro no bolso do consumidor. É a chance que o Brasil tem de deixar de ser o país do futuro para ser o país do presente? O futuro está logo ali. Essa decisão é a mais importante da história e o povo está pronto para fazer a sua parte. Falta só, usando a linguagem de um varejista, o produto certo na prateleira. O produto que o povo está clamando é um liberal na economia, porque essas são as ideias boas que geraram prosperidade no mundo todo, mas também um conservador nos costumes, porque um país próspero é aquele que tem os alicerces dos valores da família, dos valores das nossas instituições. Flávio Rocha, obrigado por ter vindo aqui ao Sala de Entrevistas. Deus abençoe na caminhada. Amém. Muito obrigado. Flávio Rocha, presidenciável, pré-candidato pelo PRB à presidência da República, o meu convidado de hoje. E, obviamente, na semana que vem voltaremos com outro tema e com outro convidado aqui no Sala. Até lá!